Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma semana no nosso querido canal. Vamos conversar mais um pouquinho aí sobre terapia ocupacional. Aquele recado de sempre para vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, curta, comenta, compartilha esse e qualquer outro vídeo com quem você acha que possa se interessar. Ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui. E também nosso querido Instagram, papo.d.to. Ai, gente, confesso que tô devendo coisa lá, mas tô me esforçando diante da correria da rotina para publicar mais coisas lá também. Mas lá tem muita coisa bacana, muitas dúvidas, muitas coisas relacionadas à minha prática profissional atual, né? Da área da infância, da integração sensorial, enfim. Vai lá que você não vai se arrepender. Tá bom, pessoal? Hoje, gente, tava aqui pensando, né, nossa, qual tema que eu faço? E resolvi fazer um tema sobre curiosidade sobre a terapia ocupacional. Sabe aquela coisa, assim, que quando você descobre, você fala, nossa, não sabia que a TO fazia isso? Não sabia que a TO podia atuar aqui? Tenho dúvidas sobre isso? Sabe essas coisas que parecem muito rotineiras, assim? Então, eu queria abrir esse espaço para contar um pouquinho das algumas curiosidades sobre o meu ponto de vista também, e para vocês também deixarem aqui embaixo, já que tem curiosidade disso aqui sobre a terapia ocupacional, ou aquela dúvida que você fica, ai, não vou perguntar isso não, que parece uma dúvida tão boba, se a TO faz, se a TO não faz, relacionada à graduação, relacionada à atuação. Então, deixem aqui que eu vou respondendo para abrir esse espaço para a gente falar sobre curiosidade sobre a terapia ocupacional. Tá bom, pessoal? E tem muitas delas, né? Eu já falo demais e sobre isso eu poderia falar aqui muito tempo. Então, uma das primeiras curiosidades, até um mito, né, que a gente escuta muito, é que, mas a terapia ocupacional, ela é uma graduação, né, uma formação, uma profissão muito recente. Gente, não é uma profissão muito recente, tá bom? A gente tem lá dos pós-guerras, do histórico da terapia ocupacional no pós-guerra, né? Então ela é bem antiga, é uma profissão antiga. Eu acho que tem a ver mais com reconhecimento social em relação à profissão, que eu acho que é inegável, né? Se a gente olhar outras profissões, por exemplo, tem um reconhecimento, as pessoas sabem que existem, né? Tanto que se não tivesse essa diferença, ninguém perguntaria pra gente até hoje, o que é TO? Nossa, não sabia que era uma graduação, enfim. Mas não é uma profissão nova, ela é uma profissão muito antiga, que teve o seu histórico muito ali no pós-guerra, com os reabilitados de guerra, dentro do campo da saúde mental também, né? Então ela vem se estruturando há muito tempo aí enquanto profissão, né? Os primeiros cursos, né, universitários ali mais ou menos na década de 50, nos centros de reabilitação, com enfoque muito grande de reabilitação, né? Mas ela não é uma profissão tão nova assim da gente considerar, faz pouco tempo, faz só 10 anos que existe a profissão, não. Né? Então ela é uma profissão mais antiga, sim. Eu acho que tem a ver mais com o conhecimento das pessoas, né, sobre isso. Outro ponto interessante, né, e que muita gente acha que a terapeuta ocupacional só trabalha com criança com autismo, porque agora, né, nesse mercado do autismo, e eu já falei aqui em vários outros vídeos que não, a terapia ocupacional tem um campo de atuação muito amplo, né? Desde a UTI hospitalar, até na área do saúde do trabalhador, até na escola, até na atenção básica em saúde, nos centros de referência de reabilitação, na saúde mental. Então, a terapia ocupacional ela está em muitos campos e ela não só trabalha com crianças autistas, assim como a TO não é só quem trabalha com integração sensorial. Isso é um outro mito também, uma outra coisa, né? Que a gente escuta, assim, sobre a terapia ocupacional, tá bom? De que a integração sensorial ela é uma abordagem, ela é uma ferramenta de prática, mas ela não define a terapia ocupacional, tá bom, gente? Outra curiosidade, outra verdade aí sobre a terapia ocupacional é a terapia ocupacional, ela atua também, já teve até uma pergunta aqui no canal sobre isso, na prescrição, confecção e acompanhamento de recursos de tecnologia assistiva. O que são recursos de tecnologia assistiva, Jaque? É qualquer produto, serviço, estratégia, equipamento que vai promover a funcionalidade de uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma limitação de mobilidade ou alguma dificuldade, para que ela se torne mais participativa em suas ocupações. Dá um exemplo, Jaque. Cadeira de rodas, terapeuta ocupacional pode e deve fazer, se necessário,
prescrição de cadeira de rodas, adequação postural em cadeira de rodas, né? Treino do uso da cadeira de rodas. Outro exemplo de tecnologia assistiva, a comunicação alternativa, né, que daí é um outro universo muito grande, como, por exemplo, pastas de comunicação alternativa, né, recursos como carteiras, pranchas de comunicação alternativa. Claro que o fonoaudiólogo aí trabalha muito em parceria com o terapeuta ocupacional, mas a gente também pode, levando em consideração que a tecnologia assistiva, ela é um campo de conhecimento interdisciplinar. Então, não é só a TO que faz, mas a TO é um dos profissionais que pode fazer. Confecção de órteses, principalmente aí para membro superior, tá bom? Na área de reabilitação de mão, reabilitação de membro superior, que inclusive também é uma área de atuação da terapia ocupacional, se usa muito. Então, órteses gessadas, órteses de termoplástico, órteses com outros materiais, até de impressão 3D atualmente a gente tem, né, de tecnologia mais de ponta. Temos isso também, órteses em neoprene, enfim, para tanto prevenir lesões, promover fortalecimento muscular, pensando numa função específica. Sempre o terapeuta ocupacional tem a sua finalidade na promoção da participação e do engajamento. O terapeuta ocupacional, como eu falei, na área da reabilitação de mão, ele atua em centros também, por exemplo, de doenças reumatológicas e doenças ortopédicas, nessa parte de reabilitação. E uma das ações é a confecção, né, acompanhamento e uso de órteses e próteses também ali junto com a equipe. Esse é um outro ponto que às vezes pouca gente sabe, fala, nossa, eu não sabia que o terapeuta ocupacional também poderia atuar nessa área. Sim, atua. Assim como o terapeuta ocupacional também atua muito próximo com tecnologias de reabilitação. Como eu disse, da impressão 3D, não só para confecção de órteses, mas o terapeuta ocupacional também utiliza da impressão 3D para criação de outros tipos de recursos, adaptações que são necessárias, né? A robótica, a realidade virtual, que também é uma tecnologia, né, de reabilitação, a própria inteligência artificial que está aí tão em alta. Então, o terapeuta ocupacional também é um profissional que pode e utiliza dessas tecnologias de reabilitação, tanto para avaliação, por exemplo, eu posso usar um jogo de realidade virtual para avaliação do meu paciente que teve um AVC, né, um acidente vascular encefálico, ou eu posso usar para intervenção ou para reavaliação. Então, isso é uma coisa também que a gente utiliza. Um outro ponto importante, uma curiosidade, uma verdade da terapia ocupacional, que ela atua em equipe interdisciplinares, isso eu também já falei em outros vídeos. Então, ela é membro de uma equipe maior, que vai estar todo mundo ali, muitas vezes, atendendo esse paciente, tá bom? Um mito que a gente tem que romper de vez, assim, mas a terapia ocupacional só brinca, a terapia ocupacional faz crochê, ela faz artesanato. E por que isso é um mito, gente? Não é que a gente não faça. Se for necessário, se for significativo, se estiver dentro do nosso raciocínio clínico para o caso, a gente utiliza sim de estratégias, por exemplo, como o artesanato, como um crochê, se aquilo for significativo para o meu paciente. Por quê? A gente parte dessa ideia de que a gente faz o uso terapêutico dessa atividade, pensando num fim que é sempre a participação e engajamento ocupacional dessa pessoa, mas a nossa ação e a nossa profissão não se resume em fazer artesanato. Quando eu estava na faculdade, isso era uma coisa que a gente escutava muito, um preconceito, um estereótipo, que a gente escutava muito, né? E a gente tinha aulas também, por exemplo, de atividades e recursos terapêuticos, em que a gente desenvolvia os recursos. Então, a gente fazia brinquedo com material reciclável, a gente inventava jogos, mas por quê? Não era só por inventar, pra gente aprender a inventar, porque a gente fazia uma análise de atividade, que é uma coisa que é muito próprio da terapia ocupacional também. O que é a análise da atividade? Eu vou pensar em tudo o que essa atividade se propõe a trabalhar, tanto em componentes cognitivos, motores, sensoriais, sociais. Vou destrinchar essa atividade, fazer essa relação. O que o meu paciente, essa pessoa, precisa para ter, para conseguir realizar essa atividade? Ou o que essa atividade vai ajudar a desenvolver em termos de habilidade, pensando nessa ocupação dessa pessoa? Então, isso é uma coisa que, se alguém ainda escuta por aí, é um mito muito grande. E tem muita gente que falava pra mim, viu, gente? Assim, nossa, mas você vai estudar 4, 5 anos pra aprender a fazer artesanato? Nossa, então é tipo um artesão. Não, gente, isso é um grande mito que a gente tem que romper muito, muito, muito. Tá bom, pessoal? Outra coisa que a gente pensa daí sobre a terapia ocupacional
E eu acho que é uma coisa muito interessante de se pensar, uma visão muito romantizada da profissão, assim, sabe? Como se ela não tivesse procedimentos específicos, científicos, como se ela não fosse baseada em evidência. Sabe aquela coisa assim, ai, TO por amor? Não que eu tô criticando isso, eu amo o que eu faço, né? Mas no sentido crítico de se olhar que a terapia ocupacional ela é uma profissão que tem os seus processos, né? Ela tem uma base científica baseada em evidências, em estudo, e um monte de galera aí muito boa que desenvolveu a ciência, né, da terapia ocupacional, tá bom? Então isso é uma coisa daí também pra gente se pensar. Outro ponto. A participação do terapeuta ocupacional em associações, em órgãos que têm um papel político, né? A gente fala muito pouco sobre isso, né? Sobre, nossa, será que eu, enquanto terapeuta ocupacional, posso fazer parte da ABRATO, da Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais, do CREFITO? Como que funcionam esses papéis políticos dentro da profissão? E eu, particularmente, acho que isso é uma coisa ainda muito pouco discutida, mas que a gente precisa olhar assim, porque nós, enquanto terapeutas ocupacionais, precisamos estar nesse lugar. A gente precisa saber que existe uma associação brasileira de terapeutas ocupacionais e que a gente pode lá, né, se tornar um membro dessa associação. Tem um valor que você paga de anuidade, que do meu ponto de vista, assim, da representação que a ABRATO ele é um valor pequeno e muito acessível para você fazer, né, para você se associar, estar à frente, estar em conhecimento dessas questões políticas da profissão também. Acho que isso é uma coisa muito importante da gente olhar e que a gente fala muito pouco ainda, tá? Que eu acho que é isso que a TO ainda precisa caminhar para se fortalecer também enquanto classe profissional. Uma outra coisa, eu tô falando que tá vindo na minha cabeça aqui, viu, gente, que eu já escutei. Terapeuta ocupacional pode prescrever medicação, remédio? Não, gente, nós não podemos prescrever medicações, tá bom? O que a gente pode fazer nos casos? A gente pode sugerir avaliações. Então, por exemplo, a criança veio para atendimento para mim, o adulto, eu acho que seria importante ele passar com o neurologista, com o endocrinologista, com algum outro tipo de médico ou profissional da assistência. Eu posso fazer essa sugestão no meu relatório, tá bom? Mas eu não posso, em hipótese nenhuma, prescrever nenhuma medicação, tá bom? Uma terapia medicamentosa para qualquer que for o meu paciente, isso tá fora da minha alçada, né, enquanto profissional. Eu posso sugerir a partir do meu relatório e do meu diagnóstico terapêutico ocupacional. Esse é outro ponto. A terapeuta ocupacional dá diagnóstico de alguma doença? Também não, viu, gente? A gente levanta e tenta fortalecer essas hipóteses a partir da nossa avaliação, né? Então, por exemplo, um terapeuta ocupacional pode fechar um diagnóstico de autismo? Não. Ele vai fazer a sua avaliação e vai levantar. Olha, essa criança dentro desse meu combo de avaliações, de tudo isso que eu observei, testes, observações, eu acredito que ela tenha muitos sinais que possam ser sugestivos de um TEA, né? De um TDAH, de algum outro tipo de transtorno. E aí, de novo, a gente conversa, faz um encaminhamento para o médico neurologista e psiquiatra, que essa relação muito próxima ela é muito importante por causa disso, para a gente pensar em fechar um diagnóstico, tá bom? Mas a gente não faz isso dessa forma, tá? E um outro ponto, gente, que aí eu acho que é mais uma curiosidade minha, assim, né, que eu já até falei em um outro vídeo, assim, sobre a rotina do terapeuta ocupacional mesmo, né? Minha rotina, ela é muito cheia, com muitas coisas, é cansativo sim. Eu acho que quem trabalha com criança que fala que não é cansativo, não que as outras áreas não sejam, mas estou falando da minha experiência, tá mentindo aí um pouquinho, viu? Porque é cansativo, é desgastante, fisicamente, inclusive tem um vídeo aqui do canal que fala sobre a sobrecarga dos terapeutas ocupacionais, emocionalmente é cansativo sim, então a gente precisa falar sobre o cuidado da classe profissional enquanto saúde física, saúde como um todo, né? Nem essa divisão de física e mental, de saúde como um todo, porque é uma profissão muito gratificante, sim. Eu falo que é muito bom e todos os dias eu vejo sinais de gratificação pela minha profissão, mas também é extremamente desgastante, cansativo, né? E eu acho que a gente não pode ficar romantizando isso também. Tá bom, pessoal? Essas foram algumas coisas, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada que eu pensei de falar aqui em vocês. Uma última coisa que eu pensei, gente, que eu também já falei sobre isso em algum outro vídeo aqui. Quanto que custa? Você gasta muito sendo terapeuta ocupacional depois que você se forma?
no consultório, recursos, como que é? Tem um gasto sim, viu, gente? Dependendo da área que você for trabalhar, gasta mais e gasta menos. Né, na minha área, por exemplo, que eu trabalho com a integração sensorial, que eu trabalho com criança, você tem que ter um espaço que tenha recursos, equipamentos, materiais para você trabalhar, tá? Então isso é um investimento. Mas para além disso, você também gasta muito com a formação continuada, né? Então, cursos hoje não são baratos, né? Uma pós-graduação, né? Uma formação específica em alguma área que você trabalha e que você vai fazer. Então, tudo isso vai investimento também. Eu acho que é muito utopia a gente pensar, terminei de pagar a faculdade, nunca mais vou gastar com a minha profissão. Né? Eu acho que isso nem é só da terapia ocupacional, mas na nossa área também tem um gasto em material, livro, tudo isso custa muito dinheiro e a gente precisa aprender, agora sim o último ponto, a valorizar o nosso preço enquanto terapeuta ocupacional. Isso é uma coisa muito importante. Existe uma tabela de honorários lá no site do COFITO, dos CREFITOS também tem, que é ajustado a cada ano essa tabela de honorários para a gente ter uma média de uma base de quanto cobrar. Tá bom? Claro que isso não vai ser aplicável para todo lugar, né? Vai ser muito surreal para alguns lugares a gente colocar. Mas é importante a gente saber que existe essa base e essa tabela tá toda dividida, viu, gente? Tá dividida em supervisão, em consulta, em visita, em treinamento, em atendimento grupal, em orientação, prescrição de recurso de órtese, prótese, tá tudo lá. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link também para depois vocês consultarem e saberem disso, que é muito importante, tá bom? Se ficou mais alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram perguntar, deixa aqui que eu vou respondendo vocês, viu? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.